carece de si mesmo, tornando-se a sua própria negação. Ela refere a diminuição da pessoa, né? Refere a diminuição da própria pessoa, da capacidade do indivíduo de pensar por si mesmo. Aí eu vou ler aqui um conceito de Marx que eu peguei na minha pesquisa. Alienação é o processo pelo qual os atos de uma pessoa são governados por outros que se transformam em uma força estranha colocada em uma posição superior e contrária a quem é produzido. Aqui nós vamos falar dos bens de transporte. Então, nós colocamos alguns exemplos aqui que eu vou ajudar mais um que aqui com uma situação. Bens de transporte. Olhamos aqui e nós perguntamos como que o meio de transporte aliena uma pessoa. Eu sempre trouxe, como pessoa, nós precisamos de uma coisa, o nosso contemporâneo, isso. Então, ele fala que os meios de transporte, comunicação em massa, as mercadorias, trazem consigo atitudes e hábitos prescritos, certas reações intelectuais e emocionais que prendem os consumidores aos produtos. Os produtos doutrinam, manipulam, promovem uma falsa consciência. Estando tais produtos à disposição do maior número de indivíduos e classes sociais, a dominação deixa de ser necessidade para tornar-se um estilo de vida. Isso é a colocação dele. Aí nós entramos com essas duas chaves aqui, que elas explicam muito bem o que ele está falando quando mexe com a consciência das pessoas. Aqui não sei se vocês conseguem ler, mas aqui tem um ônibus aparentemente novinho, né, pelo que o usuário fala. Então, ele olha para o garotão do lado aqui, o playboy, com a Mercedes toda bonitona, aí ele dá na janela aqui ele fala, perdeu o playboy, o meu tem suspensão A, 230 cavalos e é 2009. Então, uma pessoa dessa, dá para comparar um ônibus, você sentar no ônibus ali com um carro importado ali, tudo da melhor geração? Não dá, né? E ele está achando que ele está no máximo, né? E aqui embaixo, essa porque é bem interessante, né? Aqui que eu achei que mais sentido aquilo que a população diz. Qual o meio mais eficiente para 50 pessoas chegarem ao trabalho? Tem que colocar vários carros perto, né? E um ônibus. Aí nós perguntamos, o ônibus é o mais eficiente? Vamos pensar uma pessoa que tem um belo carrão, com condições de manter aquele carro, às vezes até com motorista particular, e um ônibus. Será que o ônibus é mais eficiente? Como que anda o transporte coletivo hoje? Todo mundo anda sentadinho, até 50 pessoas? Não. Então a pessoa pensa, nossa, está ótimo, estou andando de ônibus, eu saio da Serra, vou lá em Viana no mesmo ônibus, está ótimo, está maravilhoso. Isso é verdade? Claro que não é, né? É o que ele tem à disposição no momento, mas na verdade está alienado. O empresário, quando ele compra um ônibus, que ele monta a empresa de ônibus, ele está pensando em quê? Em obter um lucro através de quê? Do usuário. Então ele faz com que o usuário se sinta bem, sinta achando que ele é dono daquilo, que é tudo muito ótimo, mas na verdade nós sabemos que estamos alienando o usuário. Agora, até ele vai entrar com a Ariana, aquela vai explicar aqui também. Esse laranjeta, até homem acompanha, né? Mas o cruel desse aqui é que a maioria das pessoas acha que realmente é rápido. Nós pagamos, disse que a passagem de custo cada uma das mais caras que tem, né? E o povo fica alienado nessa situação, porque ele acha que aquele que está com a roleta é que é o errado realmente. Mas ele não sabe que no que ele paga é suficiente para que aquele ali possa voar, não que seja certo voar, mas o que ele paga já embute o valor que está voando. Isso aí, gente, tem até ali na ponte da passagem, não sei se vocês já viram, logo depois que atravessar na direção da luz mesmo, tem até lá um muro pichado escrito, pule a roleta, quem paga é o lucro, né? Se realmente a gente for olhar assim, ele coloca aqui como uma forma de vandalismo até. Só que a gente também tem que lutar pelos nossos direitos, porque realmente a passagem é muito cara. E o outro fator é que o empresário coloca o usuário que a gente tem. Por quê?
guarda para poder tomar conta do sistema de manejo. Então, automaticamente, o usuário carrega quem vai atuar, está fazendo o serviço capitalista, né? Então, esse aqui também é uma forma de educação. Isso aqui eu achei interessante, eu achei lá na internet, se eu não me engano é Arnaldo Jambu, o nome do colunista. Ele disse o seguinte, Jabu não quer pobre em avião, lugar de pobre em pau de arara. Por que pobre não pode usar de avião? Aí isso aí eu estava pensando quando a Ana botou ali aquela figura do ônibus, o pobre anda de ônibus, o cara aqui, então seria uma classe mais superior, entre aspas, ou não, no caso. Aí essa até naquela questão do fetichismo, né? Porque eu vejo uma pessoa com um carro 2010, eu quero usar um carro 2010. Muitas vezes faz até um cidadão a cometer assim, atos, né, que não são de acordo com as leis, com a legislação. Aí voltando aqui na crônica, ele diz o seguinte, em sua crônica, o jornalista ataca ferozmente a Israel. Diz que a classe média está andando de avião e que os aeroportos estão insuportáveis. Mas ele, na verdade, se referia à classe média formada por brasileiros que não cederam das camadas mais baixas da população e que de pobres passaram a ter poder aquisitivo para andar de avião através do nosso querido Brasil. Jabu mostra com intelectualidade esnobe, faceadas irônicas como os brasileiros que, a custo do trabalho duro, conseguiram mudar de vida graças à estabilidade econômica do governo do presidente Lula. O cronista do alto de seu falante eletrônico tripudia sobre essa população que é princípio, porque a população acha chique, bom e barato poder circular pelo Brasil de avião. Ele tripudia dizendo que os nossos aeroportos são insuportáveis. Então, lugar de pobre é em Guajará, lugar de pobre é em ônibus lotado, e os ricos andam de avião, andam de navio, porque pobre não pode fazer isso. Eu acho. Isso aqui é uma tirinha que eu também achei interessante, né, colocar. É um cidadão, uma pessoa com um policial. Ajude, alguém esfaqueou o motorista do ônibus. Ele fugiu nessa direção. Aí o policial diz, deixa comigo. Posso ser só um stripper, mas ainda posso te ajudar. Eu acho que... Isso aqui é uma outra sátira, falando que rico também anda de ônibus. Gente, olha o tempo para a prova de economia, hein? Então, gente, aqui eu não quero abrir, só que ele estava mostrando, né? Rico também anda de ônibus, também esse ônibus foi tudo nos Estados Unidos, eu acho que. Aí tá lá, por dentro, assim, uma engenharia chiqueterna, assim, moderno, espaçoso lá dentro, muito assim, diferente da nossa realidade. Hoje eu vim pra cá, um ônibus tão lotado que eu vim feliz com a cara na porta, né? Então, até o conceito que a gente também tem que mudar através da luta de classe, e tem uma fala que vai para frente da CETUR, que eu até coloquei, a CETUR me disse que a oferta de ônibus, aqui a gente se aprofundou mais em ônibus porque é o que é mais próximo de nós. Diz que a oferta de ônibus é feita de acordo com a demanda de passageiros com preço de passagem acessível. Os preços são realmente acessíveis para todo mundo tem condição de pagar 2,15 livros de volta, o dia não tem gente que depende hoje das lutas de custos de bolsas ou fica sem andar mesmo. Aí, na essência, o transporte coletivo é um caos, as passagens são muito caras e a qualidade do transporte é péssima. E também, acho que eu não coloquei aqui, tem também a questão da segurança. Eles falam que o transporte coletivo são a forma mais segura de você estar...
casa, tem que ter melhor casa, tem que ter o melhor filho, tem que ter melhor, tudo melhor. Então, o burguês ele não percebe, ele está alienado ao ter e ao não ao ter, mas ao ter. Então, o capital é o benefício maior do mundo. Aí ele vai fechar aqui falando, lembrando que a alienação ela está feita de três formas, né? Socialmente, economicamente e intelectualmente. E todas essas formas levam ao fortalecimento da ideologia. Isso vai ter direto para pausar o vídeo. Eu vou aparecer de novo aí. A gente me aprova. Aqui de pausa.